Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Dallagnol diz que terceira acusação de corrupção contra Lula nunca foi julgada neste caso. Dinheiro da Odebrecht teria sido usado para comprar apartamento em São Bernardo do Campo. O ex-procurador da Lava Jato, que agora foi eleito deputado federal pelo Paraná e agora também apoiando o presidente que está em reeleição, Jair Bolsonaro, ele teve uma participação no podcast do Flow. Ele, juntamente com agora senador eleito, juiz de carreira e que saiu para ser ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Ele, o Dallagnol, afirmou que numa terceira acusação de corrupção contra o ex-presidente e agora candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, nunca foi levada à justiça. E ele diz, abre aspas, não deu tempo de julgar porque o Supremo anulou antes, fecha aspas. É o que relatou o ex-procurador em entrevista ao podcast Flow, como já disse agora há pouco, na noite de segunda-feira, 24 de outubro, da qual também participou, como já disse, o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é senador eleito lá no estado do Paraná. O caso estava sob investigação quando o Supremo Tribunal Federal considerou a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba incompetente para julgar os processos de Lula na Lava Jato e anulou toda a investigação. Segundo Dallagnol, neste caso, o dinheiro saía da Odebrecht, era transferido ao Instituto Lula e então foi utilizado para comprar o apartamento ao lado de onde o ex-presidente morava, em São Bernardo do Campo, e que Lula teria desviado 12,4 milhões que a construtora Odebrecht repassou ao Instituto Lula e usado esse dinheiro para comprar um apartamento em São Bernardo do Campo, São Paulo. De acordo com o ex-procurador, corrigido para os dias atuais, o valor movimentado pelo ex-presidente chegaria à casa dos 30 milhões de reais. Esse terceiro, abre aspas, é o que diz Dallagnol. Daqui a pouco a gente vai ouvir a fala do Dallagnol, ele falando. Esse terceiro processo envolvia dinheiro que saía da Odebrecht e ia parar no apartamento do lado de onde ele vivia, em São Bernardo do Campo. Este ele aqui é o ex-presidente Lula. E ele quebrou a parede, o ex-presidente Lula mandou quebrar a parede e passou a ocupar o apartamento do lado de onde ele morava em São Paulo. E nesses imóveis estavam envolvidos coisa de 12,4 milhões de reais. E diz ainda Dallagnol, se você somar esses benefícios pessoais e atualizar, o valor dá 30 milhões de reais. Fora o fato de que ele foi condenado por corrupção no esquema maior da Petrobras, é o que disse Dallagnol. Em decorrência das investigações da Lava Jato, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 2 processos, o do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. Mas as 2 condenações foram anuladas e a investigação sobre o terceiro fato não pôde ser retomada, é o que disse o procurador, agora deputado federal eleito pelo Paraná, o Dallagnol. Vamos ouvir o Dallagnol. Uma terceira acusação, que talvez fosse a mais escancarada de todas, que não deu tempo de ser julgada, porque o Supremo anulou antes, que era dinheiro saindo da Odebrecht, indo para o Instituto Lula, e dali indo para comprar o apartamento do lado de onde ele morava, em São Bernardo do Campo. O que aconteceu com esse processo? Esse processo ele foi derrubado antes de ser julgado por conta da decisão do Supremo. Quando veio a decisão do Supremo... Tomado?
esses processos não têm jeito de ser retomados, porque quando a decisão do Supremo anula tudo, inclusive as buscas e apreensões, impede que você use os documentos que você apreendeu e não tem como reconstituir aqueles documentos. Você não vai devolver para o réu e conseguir lá apreender de novo. Então, acabam esses processos. E esse terceiro processo envolvia o dinheiro que saía do Odebrecht e ia parar no apartamento do lado de onde ele vivia, em São Bernardo do Campo. Ele quebrou a parede e passou a ocupar o apartamento. E nesses imóveis ali estavam envolvidos coisa de 12,4 milhões. Se você somar esses benefícios pessoais e atualizar, o valor dá de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais de benefícios pessoais. Fora o fato de que ele foi condenado por corrupção no esquema maior da Petrobras. De novo, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo como o nosso sistema de justiça garantiu a impunidade dos grandes escândalos de corrupção ao longo da história. Agora, fique sabendo um pouquinho da história da Lava Jato. Certamente as pessoas mais jovens talvez não saibam. A Lava Jato começou oficialmente em 2014 e apontou um esquema de corrupção na Petrobras, encabeçado pelo PT e com a participação de diversos outros partidos. Dezenas de integrantes do esquema foram presos em operações com a participação da Polícia Federal e outras dezenas confessaram os crimes e devolveram valores vultuosos em troca de redução das punições. Entre 2017 e 2019, o ex-presidente Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva em 3 instâncias, julgado por 9 juízes, mas em 2021 teve as sentenças anuladas e não inocentado por Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, em razão do entendimento de erro processual por incompetência de foro. No entanto, o petista não foi absolvido pela Justiça brasileira. Em janeiro deste ano, a 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal arquivou a ação contra Lula em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Terminando o nosso comentário, houve o crime, houve a devolução do dinheiro, houve a condenação do réu em 3 instâncias, porém, por uma questão de foro, que, segundo o STF, deveria, depois de 6 anos, quase 6 anos, deveria ser Brasília e não Curitiba, só lembrando que todos esses anos de investigação da Lava Jato, todos esses anos, os processos passavam por uma averiguação no Supremo Tribunal Federal que dava o ok para a próxima etapa da investigação. Depois de quase 6 anos, Fachin disse que o foro não seria mais Curitiba, mas agora seria Brasília. E aí aconteceu de que, devido à idade do Lula, que já tem 70 e tantos anos, houve a prescrição dos crimes. Ou seja, prescreveram, porém não foi inocentado, como enganosamente muitas vezes têm dito para você. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Estamos apresentando Direto no Assunto. Oferecimento: Clinize, clínica para tratamento especial. Sintec, loja de informática. Auto Posto Ideal. O ideal é aqui. O ideal é para você.